Casamento ou união estável, existe diferença? Olá, gente! Eu me chamo Camila Santos Navas, eu sou advogada de família e sucessões. E hoje nós vamos falar a respeito da diferença entre casamento e união estável. Eu sei que no dia a dia muitas pessoas acreditam que os dois são as mesmas coisas, que por meio desses institutos você irá constituir família. Realmente, os dois são reconhecidos legalmente, contudo existe diferença entre eles. Esses dois, cada um, tanto o casamento quanto a união estável, cada um vai surtir um diferente efeito na vida do casal, o impacto futuro. Qual seriam esses impactos que cada um surte na vida desse casal? Então, a cunho de exemplo, nós vamos trazer primeiramente João e Maria. João e Maria casaram perante um juiz, fizeram festa, constituíram tudo conforme. Os dois, João e Maria, têm certidão de casamento. Já José e Ana constituíram união estável. Eles foram compraram casa, carro, apartamento e já estão juntos há 5 anos. Contudo, não tem nenhuma formalidade, não tem nenhuma certidão de casamento ou um ato de constituição de união estável. Então, a gente vai analisar quais são as diferenças. Aqui eu vou apresentar 5 diferenças entre o casamento e a união estável. Da formalidade. Primeiramente, o casamento é um ato solene, ou seja, o casal vai se apresentar perante o juiz. Após se apresentar perante o juiz, será emitido uma certidão de casamento, onde lá constituirá a data onde foi celebrada aquela união. A partir daquele momento, eles são um casal. Já a união estável é diferente. A união estável não tem uma data definida. Então, aqui é a diferença entre a formalidade do casamento e da união estável. Na união estável, você não tem uma data definida. Haja vista que é uma data indiferente, que será aprovada através de testemunho, fotos, viagens. Então, essas são as duas distinções da formalidade do casamento da união estável. Haja vista que o casamento tem uma data definida, onde o casal se apresentou perante o juiz. Já a união estável não tem uma data definida da constituição daquela pretensão de constituir família. Então essas são as distinções que a gente tem que ter muito em mente. Segunda característica, regime de bens. Então aqui de regime de bens, a princípio nós vamos falar conjuntamente, tanto do casamento quanto da união estável. Ou seja, quando as partes elas têm a pretensão de constituir família e vão ao cartório e escolhem o regime de bens no qual elas devem adotar, então o que seria o regime de bens? Às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida, que parece que isso é um termo jurídico e é difícil de compreender. Então aqui eu vou tentar explicar um pouquinho de uma forma mais fácil. O regime de bens seriam as formas como as partes irão dividir aquilo que elas adquiriram. Ao acaso houve um divórcio, uma separação, ou se não, um deles faleceu. Então, como que a gente vai dividir aquilo que foi adquirido no decorrer da vida? O regime de bens, ele vai auxiliar nesse quesito. Se o casal não escolheu um regime diferente, eles vão entrar no regime oficial do Brasil. Isso também irá ocorrer no casamento. Mas na união estável, se você não escolheu nenhum regime, você entrou na comunhão parcial de bens. Nesse regime, ele tem um pouquinho de diferenciação. Como na união estável você não tem uma formalidade, você não tem tantos documentos, aqui só irão entrar os bens que foram adquiridos de forma onerosa. Só será dividido entre o casal aquilo que foi adquirido entre as partes de forma onerosa. Então essa é uma grande diferenciação do casamento, porque no casamento você tem mais documentação e a parte que restou, ou o acaso, vamos supor, nós tivemos uma morte. A parte, o viúvo ou a viúva, eles terão direito a metade daquilo que foi adquirido durante aquele casamento. É diferente da união estável, que da união estável aquilo só vai ser dividido ao acaso, se ocorrer a necessidade da divisão, só vai ser dividido aquilo que foi adquirido de forma onerosa. Então essa é a grande diferenciação entre o casamento e a união estável no que diz respeito ao regime de bens. Terceira característica, dissolução. Como termina? Então, o casamento, por ser um ato mais formal, a gente terá o término por meio da morte, da anulação ou divórcio. Então, o divórcio, ele sendo as partes estando em comum acordo e não havendo filho, as partes podem se socorrer a um cartório e fazer um divórcio no cartório, não havendo a necessidade de se socorrer a um juiz. Haverá somente a necessidade de ir diretamente ao juiz, caso as partes não estejam de acordo ou tenham um filho menor. Já no caso da união estável,
O término da união estável se dará pela morte ou pela ruptura do convívio, ou seja, cada uma das partes seguem seu próprio caminho, vão morar cada um em uma casa e prosseguem com a vida, cada um separadamente do outro. Essas seriam as formas do término da união estável. Quarta característica, processo de divórcio. Então, o processo de divórcio no casamento, ele sendo consensual, ou seja, as partes estando de comum acordo, isso pode ser realizado no cartório extrajudicial. Eu quero dizer também que extrajudicial é mais rápido, mais célere, apresenta menos problema, porque às vezes a gente tem uma morosidade no judiciário. Então, extrajudicial, se você não tem filho e está de comum acordo, muitas vezes é o mais fácil. Já com relação à união estável, a união estável também pode ser realizado essa separação, esse distanciamento das partes por meio da forma extrajudicial. Ela pode ser dissolvida, não havendo filhos e as partes estando de acordo, pode ser dissolvida por escritura pública, tabelionato de notas. Então também é mais fácil. Então você vai ter uma separação no casamento, se não tiver filhos e as partes estando de acordo, pode ser feito no cartório, e na união estável também pode ser realizado no cartório. E isso se as partes tiverem alguma coisa a mais para decidir na dissolução, porque não havendo filhos, não havendo bens, não havendo nenhuma disputa, isso pode ser, as partes somente precisam se separarem, não é preciso nenhum procedimento a mais. E agora a gente vai entrar na quinta característica, e essa quinta característica ela é muito importante. Todos nós precisamos dar a devida atenção. Muitas vezes do que foi dito até aqui, muitas pessoas acreditam, ainda não há nenhuma diferença, mas quando a gente fala de direitos sucessórios, aí sim a gente vai ter uma diferenciação. Haja vista que no casamento, a parte que ficou, ou de repente um dos dois faleceu e restou o viúvo ou a viúva, e esse viúvo ou viúva, eles vão ser herdeiros necessários. Esse herdeiro necessário, ele terá direito a 50% daquilo que foi constituído durante esse casamento, um fator que não é observado da união estável. Na união estável, o companheiro ou a companheira não é um herdeiro necessário, então nós precisamos prestar muita atenção nisso, a não ser que os dois foram e fizeram um testamento onde um dispôs a respeito do outro, falando o que cada um ficaria, o que seria disposto do outro. Esse companheiro ele vai ficar desguarnido, ele não terá nada. Se não houver, se as partes não estiver pensando a esse respeito, a respeito do que será quando um dos dois falecer, então o companheiro ou a companheira vai ficar sem nada. Então a gente precisa pensar muito nisso. Isso é um fator de uma enorme atenção, que todo casal, quando está constituindo um casamento ou união estável, eles precisam pensar nesses dois liames. Se você está indeciso, inseguro sobre o que vai optar, tem que pensar nessa característica. Se vai fazer união estável, como que vai ficar quando um dos dois faltarem? Então a gente precisa pensar muito a esse respeito. E aí, vocês entenderam que vocês tomaram conhecimento? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que sempre que possível nós estamos respondendo nos comentários. Então, acho que quando a gente pensa em casamento ou união estável, o mais importante é que as partes pensem de forma racional a respeito dessa relação, o que é mais viável, o que não é, o que mais compreende. Isto posto, que o casamento ele vai ser mais formal, mas vai conceder mais documentação, ele concede mais segurança, é uma segurança jurídica maior se você opta pelo casamento. Já a união estável, ela é um ato informal, é mais célere, mais rápido, existe menos problema na união estável na hora de consolidar a união estável. Isto posto porque as pessoas somente passam a conviver junto, comprar as coisas junto, em união. Só que a gente tem que pensar no futuro, porque quando você tem a pretensão de constituir uma família, é para pensar na vida.
no discorrer da vida. Então, o casal precisa pensar muito a esse respeito, se vai fazer alguma coisa para resguardar um ao outro. Então, faz muito importante o casal pense, ao optar pela união estável, pense numa forma de assegurar o seu companheiro ou companheira, haja vista que ele não é um herdeiro necessário. Então, de repente, o companheiro faleceu, vai ficar tudo pro pai, pra mãe dele, pro filho, e não vai ficar nada pro companheiro. Então, faz necessário que haja um testamento estabelecendo se aquela pessoa que faleceu tem realmente o desejo de deixar algo para o companheiro ou para a companheira. Então a gente precisa pensar muito nisso. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu já peço para vocês que se inscrevam no canal, que nos siga, que deixem um like, comentários, porque nós estamos sempre por aqui trazendo informações a respeito da família, porque o que importa é isso, a gente ser feliz na nossa família. Então é bom que a gente pense na segurança da nossa família, porque quando nós constituímos um lar, a pretensão é essa, ter amor e segurança. Então, gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau, tchau!